Démosle una calurosa bienvenida a Álvaro Augusto Malaguti, gerente de Relaciones con las Comunidades de Culturas de Artes y Humanidades de la Red Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, quien nos presentará su conferencia, Proyectos Culturales a través de la Red Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil. Álvaro, bienvenido. Alô. Buenas tardes. Es muy difícil hablar en 360, pero me voy a tentar. Bueno, gostaria de, antes de todo, agradecer aos organizadores del encontro pela oportunidade de falar sobre a experiência brasileira de los usos que uma rede avançada de ensinança e investigação pode contribuir para as políticas públicas de cultura. E também gostaria de pedir pouco da compreensão de todos vocês, porque não falo espanhol, então me vou tentar portunhol salvaje e vamos ver se nos entendemos à medida que desenvolvemos nossa conversa esta tarde. Bueno, por onde começar? Temos mandato para o desenvolvimento tecnológico das redes acadêmicas em Brasil e somos essencialmente programa de vários ministérios, programa interministerial, programa que se começado com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e depois se ha juntado o Ministério de Educação de Brasil e muito recentemente, cerca de 2008, 2009, o Ministério da Cultura de Brasil também se ingressou neste programa interministerial. Somos uma associação sem fins de lucro, qualificada pelo governo como uma organização social, enfim. E temos conjunto de usuários de mais de 800 instituições usuárias. Bom, o que importa para nós outros é a infraestrutura de longa distância e com a adição do Ministério da Cultura de Brasil, que chamamos de MINC, Ministério da Cultura, MINC, em 2008, 2009, tínhamos uma questão para responder, que é como começar. Começamos conectando, enchufando algumas instituições do Ministério da Cultura de Brasil, cerca de 11 ou 12 instituições inicialmente. Então, tínhamos a Cinemateca Brasileira, a Fundação Nacional de Arte, que é responsável por as linguagens artísticas, Centros Nacionais de Cultura Popular, pero isso não era suficiente. Isso era aspecto que chamávamos de hardware, porque solamente infraestrutura. Tínhamos uma questão. Uma vez que a cultura estava enchufada em las redes e tínhamos este hardware, o que seria o software deste processo? Porque temos que ter em conta que estamos falando de instituições públicas com funcionários que não têm uma cultura de uso das tecnologias da informação e comunicação, que têm resistências ao uso das tecnologias para as políticas culturais e que todo isso estava se passando no mesmo momento em que estávamos afirmando em Brasil que políticas públicas de cultura não são exclusivamente políticas para as linguagens artísticas. Ou seja, cultura é uma dimensão mais ampla da vida. Cultura é algo que envolve a dimensão simbólica de toda a produção que temos na nossa existência. Então, temos que responder quais são os benefícios de uma rede avançada
poderia aportar para as políticas públicas de cultura. Pero como responder às questões que eram o ponto central? Precisávamos compreender as possibilidades postas e, ao mesmo tempo, cartografiar os movimentos, os atores sociais interessados e, com eles, articular redes de práticas com finalidades públicas. Nosso caso é muito singular, porque estávamos vivendo um momento em que havia uma abertura, interesse e uma inquietação muito grande do Ministério de Cultura de Brasil. Não era um ministério hostil, muito pelo contrário, era um ministério parceiro que tinha um desejo muito grande de utilizar não somente as infraestruturas, mas tudo aquilo que a própria RNP poderia aportar para as políticas. Então, conseguimos naquele momento, uma articulação para descobrir e inventar maneiras de proceder para responder essas questões. Como hicimos isto? Primeiramente, nós criamos uma plataforma de rede social própria, uma equivalente de Facebook e YouTube, para que pudéssemos, então, ter um processo de conversação distribuído, como são as próprias redes, né? Ou seja, precisávamos implementar uma estratégia que fosse baseada, calcada em las redes, e então perseguisse a própria filosofia das redes. Não poderíamos ter um centro único de elaboração ou de formulação de políticas e de ideias. Precisávamos contar com toda a inteligência distribuída em todo o território nacional para nos ajudar a formular as políticas e as possibilidades que a entrada do Ministério representava no programa de RNP. Então, o primeiro instrumento que nos valíamos foi uma rede social muito simples, tecnologias conhecidas, né, WordPress, com WordPress multiusuário, e fizemos um chamado para que a sociedade, então, se apoderasse dessa rede social. Uma interface web onde cada pessoa poderia ter um login e, então, também criar seus blogs, mas poderia ingressar em grupos de discussões de acordo com os seus interesses específicos, de acordo com suas comunidades de prática. Pero inventar uma rede social não é suficiente, porque a tecnologia é suficientemente simples. O que importa nos processos são as pessoas, né? São aquilo que elas podem aportar e dinamizar em las conversações, em las ideias. Então, precisávamos encontrar mecanismos de fomentar o uso da aplicação, o uso desta rede. Então, definimos 5 ejes temáticos, 5 ejes iniciais. De memória, mais focado em coleções, patrimônio, em la digitalização, em um problema da preservação digital, em um problema do acesso dos conteúdos digitalizados. Esse era o primeiro eje. O segundo tentava explorar a relação entre comunicação e cultura, porque estas são 2 dimensões inseparáveis da vida. Não é possível pensar políticas de cultura sem pensar em políticas de comunicações ou ações ou projetos de cultura sem ter a comunicação como uma dimensão irmã ou paralela, né? Irmã ou paralela. O terceiro era de arte e tecnologia, que estava focado em entender, em compreender as relações entre as linguagens artísticas,
a música, o teatro, a dança, com as tecnologias. Já experimentávamos um momento em que diversos grupos e produtores culturais de Brasil se apropriavam da tecnologia da informação para produzir e já poderíamos perceber muitos cambios em las linguagens artísticas, pero não sabíamos como poderíamos potencializar essa relação. Então, por isso, este eixo. Infraestrutura para a cultura digital. Este eixo estava muito preocupado em nos cartografiar, né? No cartografar. Quais eram as infraestruturas necessárias? Porque a tecnologia é fetiche muito grande. Por exemplo, no caso do vídeo, temos muitas instituições de Brasil que têm conteúdos importantíssimos de interesse e estão interessadas em distribuir, em dar luz a esses conteúdos. Pero os gestores de políticas públicas imediatamente pensam: então vamos fazer o YouTube da cultura. E só que o YouTube é o fenômeno. Para você compreender o fenômeno, você precisa se desviar, fazer um desvio dele, né? O YouTube tem uma rede enorme de servidores, né, que possibilita então essa experiência estética mediada por este dispositivo, né? E então precisávamos traduzir, né, clarear as relações e as necessidades de inversões e de políticas para as próprias infraestruturas, né? Não temos uma CDN, uma rede de distribuição de conteúdos tão forte ou tão grande como alguns serviços privados, né? Então, se estamos interessados em distribuir esses conteúdos, temos que pensar quais infraestruturas são necessárias que o governo tenha que construir para que isso se torne, então, uma realidade. E o último eixo era a dimensão econômica. Começávamos a perceber que os impactos da tecnologia nos modos de se fazer a cultura também tinham impactos econômicos, principalmente com as questões relativas a direitos de autor, direitos autorais, direitos patrimoniais, e estávamos em um momento muito sensível em Brasil, porque o governo proponia, claro. O problema não é essa língua, é a memória. Proponia uma reforma da lei de direito de autor em Brasil, com uma afirmação muito clara que o direito de autor não pode cercear, limitar o direito do cidadão em fruir o conteúdo. Então, temos que encontrar um equilíbrio entre o direito de autor e o direito de cidadão, hasta porque boa parte, muito desse conteúdo produzido em Brasil é financiado com recursos públicos, apesar de patrimonialmente não pertencer ao governo, são conteúdos em los quais tem recursos públicos. Então, a dimensão econômica era um imperativo que se fazia presente desde o início. Pero com estes 5 eixos, começamos o processo. Pero a plataforma era uma plataforma aberta a contribuições e a novos eixos que os usuários e usuárias julgassem necessários. Bueno, junto com a plataforma, tínhamos que entregar, e aí tínhamos a RNP, um conjunto de textos técnicos para fomentar a discussão com os participantes.
Só que desde o princípio teníamos uma desconfiança muito grande de los textos técnicos por conta de sua aridez. Vivemos um país, em Brasil, onde temos uma cultura oral muito forte, né? E diferente de outros países da América do Sul, por exemplo, de Argentina, né? Sim, temos uma cultura oral e é uma coisa muito singular do Brasil, pessoas que têm um nível razoável de escolaridade formal, pero que leem muito pouco. Isso é uma realidade do país. Então, a ideia de textos técnicos distribuídos em los 5 R's era algo que nos deixava muito inseguro. Então, pensamos, vamos fazer entrevistas com ativistas, com gestores de políticas públicas, com produtores, com artistas do universo da cultura digital, porque as entrevistas são de mais fácil leitura, são mais dinâmicas, né? E talvez funcionem melhor do que a ideia de textos técnicos que as pessoas tenham que parar e se debruçar. Então, hicimos assim. Produzimos, então, o livro Cultura Digital BR com as entrevistas e hicimos também um lançamento do livro. E, incluso hicimos entrevista com os ministros de Cultura do Brasil, com o ministro de Educação, ou seja, provocamos todos aqueles e aquelas que poderiam dar contribuições para este processo de formulação de políticas e de ideias para a exploração da RNP e a sua dimensão cultural. Bueno, plataforma, livro e encontros presenciais. Organizamos para cada um dos 5 ejes, teníamos a figura de um curador ou curadora, que eram especialistas, pessoas que traziam suas redes sociais, suas redes de relacionamento, suas networks de trabalho para as discussões. Essa foi a forma que encontramos para poder dinamizar o uso da plataforma e fazer um processo célere, um processo ágil. E, junto com a plataforma, alguns encontros presenciais regionais e um encontro nacional. Um encontro simbólico, que seria o momento em que a rede, essa rede que muitas vezes não tem rosto, não tem cara, as pessoas poderiam se encontrar e compartilhar experiências. Então, ao final de 2009, fizemos um grande fórum da cultura digital brasileira. Essas são imagens do fórum na Cinemateca Brasileira, com muito ativistas, muito interessados nos 5 ejes iniciais e outros temas que surgiram no processo. Bueno, alguns resultados alcançados com esse processo. Em janeiro de 2010, tínhamos 3.815 usuários, 257 blogs, porque cada usuário poderia criar seus próprios blogs dentro da plataforma, seus blogs temáticos, e 171 grupos de discussões criados a mais de los 5 ejes iniciais. Então, os números apontam que a dinâmica teve uma efetividade. Em janeiro de 2011, já tínhamos 6.000 usuários registrados na plataforma, mais 300 blogs criados e 240 grupos de discussões. Bueno, junto com estes números, teríamos identificado com 5 informes técnicos de cada um dos ejes
proposições para a formulação de las políticas públicas. Então, ao fim desse processo, teníamos um novo ciclo de ações. Até acá, tudo tranquilo? Não tem nenhum... Se queres fazer pergunta, já não tem problema também. Tudo claro até acá? Investimos 2 anos nesse processo, 2009 e 2010, basicamente. Um processo razoavelmente rápido, em se tratando de dinâmicas sociais, né? Um processo que nos ajudou a formular muito do que estamos fazendo hoje, efetivamente. Bueno, que é este novo ciclo? O que de facto se abriu desde então para nós outros? Bem, não tínhamos controle total. Dentro de los 5 eixos, em nenhum momento aparecia inicialmente audiovisual ou vídeo especificamente. Entendíamos isto como parte do eixo 3, né? Assim, cinema é mais uma das linguagens artísticas, né? Então está contemplado aí. Pero o processo em si foi apontando para nós outros que, em el caso de audiovisual, se tratava de um tema mais central do que imaginávamos inicialmente. Então, essa importância de processos abertos na promoção da participação social e cidadã, né? Porque a realidade é uma realidade aberta, né? E temos que estar abertos também para poder compreender e avançar juntamente com esta realidade. No caso específico do audiovisual, o que se quedou muito claro para nós outros, de RNP e para o próprio Ministério da Cultura, que teníamos que dar uma atenção maior a isto do que pensávamos inicialmente. Então, uma das ações efetivas que começamos a desdobrar a partir de aí, foi uma ação com o cinema, né? Por quê? Porque em meio do processo, ainda em 2009, fomos invitados por alguns grupos de ativistas de audiovisual de Brasil a dar suporte de uma experiência que nós sequer imaginávamos que era uma demanda real e concreta, que era uma experiência de transmissão de um conteúdo entre 3 continentes. Temos um breve vídeo, um breve audiovisual de experiência, e me vou pedir que os tradutores, agora, se for necessário, traduzam, porque eu he olvidado da versão que tem os subtítulos em inglês. Então, temos muitas falas em português. Tem cerca de 13 minutos e eu creio que essa é uma experiência muito interessante para ser reportada acá e nós seguirmos conversando na sequência.
pessoas se deram conta do tamanho, da importância disso para o Brasil. O Brasil entrou num marco histórico da evolução tecnológica com um filme feito lá no interior do Rio Grande do Sul. Acho que é muito legal isso. Desafio é como você garantir uma conexão física entre a USP e o teatro da Fiesp. Hoje nós temos um enlace 10 GB direto, tenemos una relación direto da Fiesp até San Diego e até Keio. Esta es una asociación de redes que tiene redes nacionales de investigación, algunas universidades que juntas están creando una nueva alternativa de las redes convencionales, específicamente de aplicaciones que requieren mucha capacidad de banda. Tiene una serie de aplicaciones que han sido viabilizadas para el uso de alta capacidad. Esta es una organización que permite que se involucren y que sean hechas a nivel internacional. Cuando planeamos esta red, nunca pensé que podríamos pasar una película en este cine, un cine de alta, súper alta definición. Pensábamos en cualquier otra aplicación, pero en cine nosotros nunca lo imaginamos. Esta realización, esta transmisión, esa comunicación entre procesos, Japón, Brasil, Estados Unidos de alta definición a través de Internet es un hecho histórico, es un hecho que va, es un hecho interesante a nivel de comunicación cultural. Me parecía y hablaba, le decía a las personas que era muy bueno para que se quedara solo restricto a las universidades. Yo creo que el hecho de usted tener esta red y poder ligarla a puntos culturales es una idea excelente. Usted puede tener una performance ocurriendo en el teatro sobre ópera y asistir aquí al mismo tiempo. Usted también puede presentar su obra, su performance aquí en cualquier otro lugar del mundo con una calidad de imagen. Now shifts the direction that these technologies can be used by artists and filmmakers and musicians. Estas tecnologías se pueden utilizar por músicos y cineastas y otra gente del mundo. De fibra óptica, de banda ancha, estas estructuras de tráfico, de links. Tenemos que pensar qué se da, qué se transmite y también sobre el contenido que se transmite. La cultura es un elemento estratégico. Y como ustedes imaginan, en el momento en que se tiene una institución y un archivo como la Cinemateca Brasileña conectada en red avanzada en Brasil, ¿qué es lo que no podríamos probar con otras instituciones distribuidas por todo el territorio nacional? Distribución de imágenes, de sonido, los propios cines universitarios. Entonces estamos muy animados con todas las posibilidades que se presentan.
Esta red es una forma de mirar cómo la cultura se desarrolla y ahora logramos que la gente en el mundo de la cultura piense que, de manera específica, imagine lo que la red puede hacer como una plataforma creativa. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo puedo colocar una música, una orquesta, una banda tocando aquí en Brasil y personas oír esa música directamente, remotamente, grupos danzando aquí e interactuando con otras personas de otros lugares. Debemos apostar en asuntos culturales, en la posibilidad de más y más grupos, comunidades, ciudades, principalmente el tamaño de las ciudades en Brasil, que a veces no tienen un museo, un cine, un sitio para alquilar películas y buscan los centros para informarse. ¿A dónde estaremos aquí a 10 años? Together day after day, all over the world, and every single day be able to update picture and sound effects and script. All those things can be much more rapidly and more carefully. Podemos hacerlo más rápido y más fácil y coordinar mejor. Esto es cómo se puedan hacer las películas, cómo se pueden distribuir. Estaremos cerca, demasiado cerca. Tenemos comunidades cada vez más fuertes, más interactuando cada vez más entre sí, venciendo las barreras geográficas. Es un potencial que es casi imposible de prever. Ahora las personas se va a volver algo rutinario. Mas o importante para nós hoje é talvez falar pouco do que se ocorreu depois de experiências como estas que foram realizadas nesses 2 anos. Bom, o que aprendemos, o que hemos aprendido com a experiência? Logo na sequência, né? Bom, vimos concretamente que era possível, que era viável a distribuição de conteúdos por redes IP, redes acadêmicas. Até este momento, tudo era teoria, porque em tese, em teoria, temos os conteúdos de um lado, esses conteúdos cada vez mais estão se libertando de seus respectivos suportes, ou seja, estamos presenciando uma certa desmaterialização dos conteúdos. Se de um lado temos conteúdos livres de seus suportes e de outro temos infraestrutura, isso, em tese, significa uma grande possibilidade de ampliação do acesso à cultura e aos bens simbólicos produzidos. Pero todo isso é em tese, em teoria. Essa foi a primeira vez que fizemos uma experiência concreta de colocar a película e
junto com a película, 3 pontos distintos distribuídos, podendo então compartilhar uma experiência estética. Podemos então ver concretamente a possibilidade. Mas também aprendemos outros pontos muito importantes. A experiência mostrou que todo esse ecossistema de audiovisual digital, a produção digital, mas principalmente a distribuição de conteúdo digital, é composto por um conjunto de soluções muito cerradas do ponto de vista do software e cerradas do ponto de vista do hardware também. Não estamos só falando de software proprietário, estamos falando de interfaces, de dispositivos que não dialogam entre eles, certo? Então, estávamos trabalhando com pacotes tecnológicos que traziam grande dificuldade para uma ampliação do número de salas de exibição em um país como o Brasil. O que se foi definido como um padrão ou uma recomendação de Digital Cinema Initiative, que é uma joint venture dos principais produtores estadunidenses, Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures, Universal, Warner Bros. O que se foi definido como uma recomendação tecnológica para a digitalização das salas de exibição traz grandes dificuldades para ampliação do número de salas em um país como o Brasil. Hoje nós estamos falando de custos para a digitalização de salas que variam entre $200 mil, $400 mil. E se pensamos que menos de 10% das municipalidades de Brasil contam com uma sala de exibição de películas, menos de 10%. Temos que, para mitigar, resolver um quadro como este, temos então que não somente ter infraestruturas de redes distribuídas, mas temos também que ter soluções tecnológicas que nos permitam dar escala a um país como o Brasil. Não podemos ampliar de 10 para 15 ou 20 ou 30% o número de municipalidades com sala de cinema se temos pacotes tecnológicos que custam de $200 mil a $400 mil. É inviável. O que mais hemos aprendido? A ancha para a transmissão daquele conteúdo sem compressão foi uma ancha de 7.6 gigabits por segundo, ou seja, algo que só se realiza em las redes acadêmicas. Quando comprimimos esse conteúdo, quando usamos codecs para tornarmos esse conteúdo mais compacto, ainda assim estamos falando de um consumo de ancha de 250 megabits por segundo, o que ainda é algo muito alto para um país como o Brasil, que tem carências muito grandes de infraestruturas de telecomunicação. Então, precisamos de soluções que tenham a capacidade de comprimir ainda mais esse conteúdo sem uma perda significativa da qualidade, porque senão estaremos falando de uma redução da experiência estética do cine, ou seja, da película. Bom, temos então grandes desafios pela frente. Precisávamos desenvolver aplicações específicas para o cenário brasileiro. E como hicimos isso? Ou como estamos fazendo isto agora? Ainda dentro dos desafios e possibilidades,
Temos em quase todas as instituições de ensinança superior de Brasil, instituições públicas, uma sala de exibição. Quase todas as instituições têm um cinema, tem um espaço de projeção de películas ou de outros formatos de conteúdos audiovisuais. Então, se teníamos de um lado, ancha, infraestrutura viabilizada por uma rede de ensinança e pesquisa, e de outro, teníamos em las próprias universidades públicas espaços de exibição e projeção, pensamos, vamos começar então a ser uma rede de cinemas universitários como um espaço experimental para o desenvolvimento das soluções. Vamos começar a equipar essas salas com soluções desenvolvidas autonomamente. Não vamos usar inicialmente nenhum pacote tecnológico cerrado, porque precisamos exatamente deste início como um laboratório para podermos então identificar o que seria uma agenda de pesquisa e desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento no campo de audiovisual. Com isto, pensávamos também em poder contribuir para desenvolver recursos técnicos e humanos em Brasil necessários a levar a cabo projetos de investigação e experimentação de ponta no campo de audiovisual. E também dialogar com demandas, com necessidades do próprio Ministério de Cultura de Brasil, que estava e ainda se queda muito preocupado na ampliação do acesso. Em Brasil temos uma iniciativa, o Ministério de Cultura de Brasil tem uma iniciativa de distribuição de conteúdos chamada Programadora Brasil, que é uma iniciativa para cineclubes comunitários e similares, uma rede que tem mais de 1.700 pontos distribuídos por todo o território nacional. O Ministério da Cultura distribui conteúdos por essa rede de usuários por meio de DVDs. Os cines se cadastram em uma plataforma web, selecionam em um catálogo os conteúdos que lhes interessam exibir e então recebem esse conteúdo por correio, por correio tradicional e podem então exibir esses conteúdos. Como qualificar e ampliar iniciativas como esta por meio de uma infraestrutura de rede já existente na forma de uma rede nacional de ensino e pesquisa, de ensinança e investigação como RNP. Esta era uma questão para nós a partir, então, de este momento. Bueno, junto com o conteúdo de Programadora Brasil, dessa iniciativa de conteúdos para os cineclubes comunitários, a Cinemateca Brasileira, que é uma unidade do Ministério da Cultura, está digitalizando as películas que compõem, que fazem parte de seu patrimônio, de seu arquivo. Então, os conteúdos digitalizados pela Cinemateca Brasileira também potencialmente seriam conteúdos que poderiam estar circulando nessa infraestrutura, se, evidentemente, temos soluções tecnológicas para distribuir esses conteúdos.